Olá, este é o Lance Total entrando em campo e você vai ver, depois de susto no voo, o Corinthians desembarca com festa no Japão. O ex-goleiro Marcos do Palmeiras treina para o jogo de despedida. E mais, após a expulsão no empate com o Tigre, o Lance Total quer saber. Luiz Fabiano tem jeito? O empate em 0-0 com o Tigre no jogo de ida na Argentina deixou marcas no São Paulo. O jogo foi tenso e violento desde o início. E a expulsão de Luiz Fabiano aos 13 minutos do primeiro tempo do jogo não poderia ter sido pior para o grupo. Agora, Luiz Fabiano está fora da final na próxima quarta-feira no Morumbi. Essa não é a primeira vez que Fabuloso perde a cabeça numa hora decisiva. Então, o Lance Total quer saber, Luiz Fabiano tem jeito? Luiz Fabiano, atacante do São Paulo, que tem 32 anos, acredito que ele não tenha mais jeito na carreira. Por mais que o Luiz Fabiano tente ficar algum tempo sem ser indisciplinado com cartões ou suspensões por cartões amarelos, toda vez que ele comete uma bobagem como ele fez na Argentina, volta à tona todo o passado dele. Esse é o maior problema do Luiz Fabiano atualmente. Luiz Fabiano, no início de carreira e até no São Paulo, era um jogador explosivo, sempre o temperamento esquentado, se envolveu em muitas expulsões ao longo da carreira. Quando chegou ao São Paulo, parecia estar mais tranquilo. Mas como a gente pôde ver agora na última quarta-feira contra o Tigre, o Fabuloso voltou a mostrar o seu lado esquentado, o seu temperamento explosivo e foi expulso de forma totalmente infantil a tentar agredir o adversário. Olha, em 2010 eu fiz uma entrevista com o Luiz Fabiano na véspera da Copa do Mundo da África do Sul. Ele me falou que estava calmo, porque tinha o nascimento das filhas, formado uma família, então isso tinha feito com que ele tivesse muito mais consciência dentro de campo. Você vê que anos depois, o que ele estava falando não passou de uma frase, as atitudes mostram completamente o contrário. É inegável que ele é importante para o São Paulo, é goleador, é um líder do grupo, mas ele não consegue se segurar dentro das partidas. Numa entrevista recente que a gente fez com o Tite, técnico do Corinthians, eu perguntei para ele se ele se arrependia de alguma coisa, de algum episódio da carreira dele e ele mudaria se voltasse no tempo. Ele disse que se arrepende de quando era técnico no Veranópolis ter podado um jogador que tinha 18 anos, estava começando a carreira no Veranópolis. Ele pediu que o moleque jogasse com mais calma. Falou que o moleque era muito estourado e temperamental durante os treinos, mas que jogava muito. Ele disse que o moleque conseguiu se controlar em campo, mas não jogou nada. Teve uma atuação apagadíssima. E ele disse que se voltasse no tempo daria mais liberdade para o moleque jogar do jeito que ele era. Eu acho que o Luiz Fabiano precisa se controlar mais, mas ele nunca vai mudar. É o temperamento dele, está no DNA dele, e se ele virar um Raí, por exemplo, que era um pacifista dentro de campo, ele vai deixar de ser o fabuloso que é. Já na fase anterior da Copa Sul-Americana contra a Universidade Católica, ele já mostrou nervosismo durante o jogo no Morumbi e no Chile. A torcida ficou preocupada em alguns lances que ele ia discutir com os chilenos, e agora contra o Tigres, no momento mais importante, ele foi lá e teve essa expulsão no começo da partida. A indisciplina dele na Argentina contra o Tigre pode não afetar só o São Paulo na Copa Sul-Americana na semana que vem, como também uma possível volta à seleção brasileira, agora com um novo treinador, um elenco mais renovado. O Luiz Fabiano poderia ter uma chance e cada vez mais ele enterra essa chance com essas atitudes. Então acredito que um jogador de 32 anos que já tenha sido expulso tantas vezes não tenha muito mais jeito na carreira não. Luiz Fabiano, se quiser marcar o nome dele na história do São Paulo, ele precisa se acalmar um pouco. Bom, tudo na vida tem jeito, né? O Corinthians aterrissou nesta quinta-feira no Japão após um susto na viagem de Dubai a Nagoya. No blog Fábio Santos, do Lancinete, o lateral Fábio Santos conta em detalhes o drama vivido pela delegação alvinegra dentro do avião. A porta da aeronave trincou durante uma turbulência, obrigando a tripulação a improvisar uma cobertura com toalhas. Por sorte, o voo seguiu sem problemas até Narita, a primeira parada na Terra do Sol Nascente. Entre torcedores e jornalistas, o desembarque do timão causou tumulto no pacato aeroporto da cidade. Mesmo cansados, os jogadores retribuíram o carinho com fotos e autógrafos. Chegou no Japão, é o que a gente mais esperava, mas ainda não chegou no destino final ainda. Mas falta mais algumas horinhas aí, a gente quer que mais rápido possível a gente possa estar no hotel, descansar para fazer uma boa preparação para o Mundial. De lá, o grupo pegou um trem-bala em direção a Nagoya e mais uma vez foi recepcionado pela fiel torcida. Cerca de 300 alvinegros foram até a porta do hotel receber a delegação. Depois de muito tumulto e festa, os atletas foram descansar para então realizar o primeiro treino na cidade.
Marcão voltou aos tempos de jogador do Palestra Itália nessa quinta-feira. O ex-goleiro do Verdão treinou na academia de futebol para seu jogo de despedida e, como sempre, distribuiu simpatia. Ele conversou com todo mundo, brincou com os jornalistas e até fez um mini campeonato de cobranças de pênaltis, onde os jornalistas cobravam e ele defendia. Nossa! Eu fiz aqui. O outro bateu a história. São Marcos também participou de uma coletiva de imprensa e esbanjou bom humor, mesmo quando questionado sobre a declaração de que o Palmeiras só seria rebaixado quando o Corinthians fosse campeão da Libertadores. O ex-goleiro jurou que não se lembrava de ter dito isso e não se esquivou em dizer se vai secar ou não o timão no Mundial. Quando o Palmeiras foi campeão na Copa do Brasil, eu era o pé frio, né? Aí, pô, Marcão pé frio, parou, o Palmeiras ganhou. Aí caiu para a segunda divisão, agora eu sou o profeta. Eu que previa que era do Palmeiras. Véi, eu não lembro de ter falado isso, juro por Deus. Agora eu não sei. Eu falei tanta coisa nessa minha vida que eu não posso chegar aqui e bater aqui e falar, não falei. Entendeu? Ah, mas aí já ficou, agora todo mundo já fala, já passo na rua, profeta, profeta. Então, já falei tanta coisa, pode pôr na minha conta também, que isso aí não vai mudar nada na minha vida também, não. Hora de arrumar a casa no Vasco e a preocupação na diretoria com o futuro de dois jogadores, Juninho e Dedé. Nessa quarta-feira, o diretor executivo de futebol do clube, René Simões, falou durante uma palestra no Futecom sobre a proposta do Red Bulls para contratar o Reizinho. René garantiu que, apesar da força do time dos Estados Unidos, o clube cruzmaltino não abrirá mão do ídolo tão facilmente. Perder muito mais dele do que o Vasco. O Vasco é óbvio. O Vasco vai fazer todos os sacrifícios possíveis e imagináveis para que o Juninho fique aqui. A outra preocupação é com relação a Dedé. O zagueiro alvo constante de clubes europeus teria, segundo o próprio René Simões, recebido uma proposta forte para deixar o clube. Rodrigo Ciantar, quais seriam aí os prós e contras de uma possível venda do mito da Colina? Bom, hoje, inegavelmente, o Dedé é um dos principais jogadores do elenco, do grupo vascaíno. Talvez ao lado de Juninho ali seja o principal ídolo e o principal jogador dentro das quatro linhas. É fácil notar o quanto esse jogador faz falta ao time e quanto fez falta nesse ano, principalmente na reta final da Libertadores, quando ele se lesionou. O Vasco, com a venda do Dedé, teria um único ganho que seria financeiro. Seria o cara está valorizado, entraria um bom dinheiro na caixa do Vasco e o Vasco está precisando. Agora, são muitos contras. É difícil, é praticamente impossível você encontrar um zagueiro do nível do Dedé hoje no futebol brasileiro. Você tem um ou outro bom zagueiro, mas que está bem empregado, que está em clube também disputando o título e tudo mais. O Vasco, vendendo o Dedé, nesse momento, vai ter uma perda não só daquele jogador que vai fechar a zaga, mas também de um ídolo. A torcida não ia perdoar. O Dinamite ia acabar ficando encurralado, ia ficar numa situação ainda pior. Então eu acho que hoje o único ponto positivo seria a questão financeira, que dá para o Vasco arrumar uma outra forma. Minha opinião, melhor não vender. A UEFA anunciou nesta quinta-feira que a Eurocopa de 2020 não será disputada em uma única sede, mas em várias. Essa será uma medida excepcional para a comemoração dos 60 anos do torneio. A edição seguinte voltará ao normal. Ainda não estão decididos os países da disputa, mas a ideia é que a final seja disputada em Wembley. O suíço Roger Federer, que está no Brasil para a disputa do Gillette Federer Tour, declarou que estar no Brasil é um sonho que se tornou realidade. O suíço jogará contra o brasileiro Thomas Bellucci, o francês Tsonga, e encerra sua participação contra o alemão Tommy Haas. O Fluminense inaugurou nesta quinta-feira uma nova sala de troféus. O espaço ganhou traços mais modernos e agora conta com um espaço interativo para os torcedores conhecerem melhor a história de cada título. A inauguração ficou marcada também pela chegada do mais novo xodó tricolor, a Taça de Campeão Brasileiro de 2012. O Botafogo de São Paulo já tem um nome preferido para ser seu camisa 10 e trata-se de Lúcio Flávio. O experiente jogador, que atualmente está no Paraná Clube, mas teve uma passagem marcante pelo Botafogo, é o nome preferido da diretoria do Clube Paulista para a disputa do Paulistão de 2013.
Lance Total sai de campo hoje com adeus ao gênio Oscar Niemeyer, o arquiteto das curvas, o tricolor apaixonado que soube como ninguém driblar os desafios da vida, conquistando muitas vitórias em sua longa jornada. A gente volta nessa sexta-feira com mais notícias. Vejo você.